Olá pessoal, hoje eu vou fazer o trabalho sobre alimentação na antiguidade junto com a Vitória e eu vou começar falando sobre os acontecimentos históricos. Na Idade Antiga é o período que compreende o aparecimento das primeiras civilizações e também foi um período de grandes transformações e conquistas, já que ocorreu a invenção da escrita hieroglífica. E foi um período de grandes batalhas, como as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, e as grandes navegações. Esse período teve como suas principais influências a literatura, a arte, governo, organizações militares e religiões, como o budismo, cristianismo e judaísmo que existem até hoje. As principais características da Idade Antiga são o surgimento e desenvolvimento da vida urbana, comércio, cultura e arte, surgimento de religiões, da grande maioria politeístas, centralização do poder na mão do rei, estratificação social, guerras entre os povos e militarização, criação de leis como sistema jurídico e implantação dos sistemas de imposto e obrigações sociais. No Egito, o Nilo é conhecido como o berço da civilização egípcia antiga, já que a sua principal atividade desenvolvida era a agropecuária. E, além disso, o rio ele dava possibilidade de navegação de barcos e tinha um grande potencial para isso. Os persas, eles possuíam um poderoso exército que mantinha a ordem nas cidades e faziam cumprir a justiça. E a sua principal atividade econômica era o comércio e a agropecuária. E na Grécia Antiga, foi aí que ocorreu o nascimento da polis, com um governo próprio, é uma espécie de cidade-estado. E as suas principais cidades eram Atenas e Espartas, sendo a primeira conhecida pela sua grandiosidade de organização política, que foi aí que começou a democracia. E a segunda foi pela sua grandiosidade militar, que ocorreu o expansionismo com as conquistas de novas terras, da base da alimentação na antiguidade. A alimentação na Grécia Antiga, ela foi muito influenciada pelo clima e pela sua geografia local. Por causa do clima, os gregos eram muito habituados a ter uma alimentação rica em frutas. Os cereais, eles constituíam na base da alimentação. A farinha de trigo servia para fabricar o pão. E a civilização era distinguida dos povos selvagens pelo consumo de pão. O pão para nobres, eles eram feitos de farinha de trigo. E para os mais pobres, era feito de farinha de cevada. E uma comida bastante habitual dos mais pobres era uma sopa que se chamava mazá, uma sopa de farinha de cevada dissolvida com água ou leite. E eles também, de preferência, comiam legumes como cebola, alho poró, favas e alfaces, ou frutas como azeitonas, figos, amêndoas, uvas passas e romãs. A carne raramente aparecia, ela geralmente era utilizada em festas ou em banquetes, e geralmente eles comiam carne de carneiro, cabrito ou carne de porco, que era mais habitual na época. Como os gregos eles eram grandes caçadores, eles costumavam a caçar carne de lebre, perdiz, codorniz e sabiá. A pesca também fornecia uma parte da alimentação. Os pobres eles costumavam comprar atum e sardinha dos vendedores. E comumente eles tomavam água, e em festas ou em banquetes eles tomavam vinho, que na Grécia geralmente o vinho era misturado com água. A alimentação no Egito Antigo era principalmente de trigo e cevada, respectivamente eram os pães e a cerveja, eram dos alimentos mais habituais da época. Eles também costumavam comer legumes, como as lentilhas e grão de bico, e também frutas como melancias e melão.
Eles tomavam leite de vaca ou de cabra e também utilizavam o leite para a fabricação de manteiga e queijo. Os mais pobres, eles complementavam seus pratos com carne de caça ou com pato, carne de pato. A alimentação dos mais ricos era mais variada, incluía cereais, carnes, aves e frutas nativas, como figo e tamara, e importadas, como maçã, romã e uva preta. A uva preta, ela também era bastante utilizada na produção do vinho, já que naquela época era uma das bebidas mais comuns. As comidas eram servidas em travessas e tigelas de cerâmicas e também somente em festas e em banquetes. Na Roma Antiga, os principais ingredientes presentes na casa dos romanos comuns eram os pães redondos, que eram feitos de émer, que geralmente eram feitos por cereais ou farinha de trigo. E nessa época também, os romanos começaram a comer o pão acompanhado com azeitonas e vinhos. Eles utilizavam muito da agricultura, principalmente de alho, cebola, nabo, figo, romãs, laranjas, peras, maçãs e uvas. A uva era muito utilizada na época na fabricação do vinho. A classe mais alta, os patrícios, eles desfrutavam de queijos, ovos, leite, frutas e mel. E os mais ricos, eles também desfrutavam da grande maioria das carnes, que as mais comuns eram carne de porco, cordeiro, aves e diferentes variedades de peixe. A camada mais pobre, os plebeus, eles se alimentavam de um caldo que era tipo uma sopa feita à base de trigo ou algum tipo de cereal, e onde às vezes era adicionado carne cozida e um tempero pronto, que geralmente era à base de vinho. E eles também eram acostumados a comer uma variedade de peixe. A trajetória do homem apresenta muitos mistérios. Acontece o mesmo quando se trata de alimentação. Ninguém sabe de que frutos e raízes os homens se alimentavam e nem de onde surgiu esse instinto irracional de consumir vários alimentos que eles nem sabiam o valor nutricional. E os frutos parecem ter sido o seu cardápio inicial, por conta de que é muito mais fácil você olhar num pé e saber que a fruta está madura do que você adivinhar que tem uma raiz comestível debaixo da terra. E a ciência de procurar e encontrar raízes, eles acreditam que era uma técnica feminina, porque era curioso e persistente à natureza. Teria sido o homem pré-histórico vegano ou vegetariano? Não há provas. Estudos indicam que os chamados infra-homens, como os Homo sapiens, dos quais o homem teria evoluído, se alimentavam de carne e das cascas que eles abatiam diariamente e depois assavam. O homem neandertal parece ter sido antropófago. A presença do fogo e resíduos de alimentação carnívora afastam a fase exclusiva de apenas raízes e frutos. E além disso, eles, em pesquisas arqueológicas que eles encontravam as pedras, eram usados como maneira de abater animais e não de derrubar frutos. E acredita-se também que a primeira sobremesa foi o mel de abelha, que já existia há 135 milhões de anos, quando as flores nasceram, milhares de séculos antes do homem. A agricultura. No período paleolítico, o homem ainda não conhecia a agricultura e a domesticação de animais e subsistência era garantida com a coleta de frutos e raízes, além da pesca e da caça bastante diversificada de animais, tais como ursos, rinocerontes, elefantes, renas, cavalos, mamutes, entre outros. Para isso, empregavam-se instrumentos rudimentares, feitos de ossos, madeiras ou lascas de pedra. A escassez de alimento e a hostilidade do meio ambiente obrigavam os grupos humanos a viver como nômades. A migração de animais e seres humanos também foi estimulada pelas profundas mudanças climáticas e ambientes que aconteceram naquele período. Assim, os homens primitivos foram ocupando diversas regiões do globo. Enquanto andavam de um lugar para o outro, foram percebendo que as sementes que caíam sobre a terra multiplicavam suas colheitas em poucos meses. Tornaram-se agricultores e com isso trocaram a vida nômade pela vida de pequenas aldeias. A abundância de cereais em algumas regiões, especialmente em aveia, trigo e cevada, iniciou no processo de desenvolvimento agrícola pelos povos antigos. A invenção do arco e flecha, do arremessador de lanças, nessa mesma época, foi um marco importante. Os homens do período paleolítico passaram a se organizar socialmente
chegando a constituir vilas. No período neolítico, aconteceram grandes transformações, como o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. A caça já era de animais menores, característicos de fauna atual, javalis, lebres, pássaros, além da criação de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. No final desse período, chamado de Idade dos Metais, a ação do homem sobre a natureza tornou-se mais intensa e as colheitas mais abundantes, que favoreceram o aumento da população. Assim, formaram os grupos familiares maiores, as tribos. É nessa época que se inicia a base da alimentação tradicional, que é a cultura de cereais, e principalmente de trigo e centeio, usados na fabricação de pães. Também começam a ser produzidas bebidas e alimentos líquidos com emprego de cereais, raízes, caules, grãos, vagens, brotos cozidos e ensopados e condimentos. Nos tempos antigos, as elites tinham uma comida farta e variada. As tumbas do Antigo Egito, a partir do 4º milênio a.C., mostram os alimentos consumidos pelos faraós: massas, carnes, peixes, laticínios, frutas, legumes, cereais, especiarias, mel, bebidas. Mais difícil é saber como se alimentavam o homem comum nesse mesmo período. As fontes escritas do Egito Antigo apontam a agricultura, criação de animais, caça e pesca como modalidade de produção alimentar. Para os egípcios, a saúde e a longevidade dependiam dos prazeres da mesa. A inadimplência era considerada um sinal de doença. Eram grandes conhecedores dos segredos da farmacopeia e das propriedades das ervas medicinais e já se relacionavam com a alimentação de curas moléstias. Cereais como trigo, milho, arroz, cevada foram os primeiros grãos cultivados pelos povos antigos. Descobertas comprovam que, mesmo em tempos pré-históricos, o milho era o alimento básico do homem e no Antigo Egito já era cultivado 3.000 anos antes de Cristo. Os faraós usavam o trigo como forma de pagamento e já fabricavam o pão. Ainda antes da era cristã, gregos e romanos produziam trigo e levaram para o resto da Europa. Tratava-se de um cereal nobre, preferido pelos riscos, enquanto a plebe e os escravos consumiam a cevada. Hoje, o trigo é uma planta cultivada no mundo todo e constitui a base de alimentação de muitos povos. Quanto ao arroz, não se tem certeza se é originário da Índia ou da China, mas sabe que por volta dos anos 2800 a.C., ele era a planta do imperador da China. Do Oriente, o arroz se espalhou para outras regiões e hoje alimenta mais da metade da humanidade. Os médicos da antiguidade, em geral, conheciam os efeitos preventivos e terapêuticos dos alimentos. Tem um texto de Hipócrates, que era um médico da Grécia Antiga, que eles revelam alguns produtos alimentícios consumidos pelos gregos e também pela associação entre alimentos e combate à doença. São citados o cultivo de cevada, trigo, favas, grão de bico, lentilha, gergelim, a criação de bovinos, ovinos, suínos para o consumo, a caça de javalis, sete lebres, raposas e aves. A principal bebida era o vinho. A alimentação também da Roma antiga era bem parecida com a alimentação na Grécia.